café é servido com sabor e informação. Café Central. No Café Central recebemos hoje dois investigadores e não é todos os dias que nós temos o privilégio de ter aqui connosco neste espaço dois grandes investigadores. José Silva Évora é doutor em Ciências Sociais, mestre em Estudos Africanos, licenciado em História, variante Arqueologia, investigador no Instituto do Arquivo Histórico Nacional. Lourenço Gomes é doutor em História pela Universidade Portucalense, no Porto, com especialização em História de Arte e Património Cultural. Desempenha atualmente a função de vice-presidente da Cátedra Unesco Unicv de História e Património e team leader do projeto Resistance Unicv, parece-me que é assim que se lê, financiado pela União Europeia. Bom dia, obrigado pela vossa disponibilidade. Vamos começar pelo José Évora, que vai estar, aliás, os dois vão viajar daqui a pouco para a Ilha do Sal, onde irão participar numa jornada de História e Cultura com conversa aberta sobre o protagonismo de Manuel António Martins na história da Ilha do Sal e também a apresentação do livro Monumentos de Lourenço Gomes. José Évora, bom dia. O protagonismo de Manuel António Martins na Ilha do Sal, portanto vai ser este o tema da sua comunicação nessa jornada aberta que tem lugar no dia 18 na Ilha do Sal. Para quem não sabe, Manuel António Martins, quem foi? Bom dia, Carlos, muito obrigado. Manuel António Martins foi um reinol, portanto, na terminologia que nós encontramos na documentação histórica, portanto, que terá chegado em Cabo Verde nos finais do século XVIII, portanto, ao que tudo indica, terá chegado na Ilha da Boa Vista por volta de 1792, muito jovem, com 20 anos, enraizou-se aqui nestas ilhas e deixou marcas em todas as ilhas do arquipélago. Não é por acaso que ele é referenciado como o Senhor das Ilhas, mas, na verdade, os maiores feitos foi na Ilha da Boa Vista e também na Ilha do Sal, do qual ele foi o promotor do povoamento desta ilha. Portanto, é uma das ilhas de povoamento mais tardio. Ele terá, na documentação que nós encontramos no Arquivo Histórico Nacional, damos conta que por volta de 1804 ele visita pela primeira vez a Ilha do Sal, portanto, com os olhos muito voltados para as salinas de Pedra de Lume. Faz uma proposta ao rei, portanto, de assumir a capitania daquela ilha e com uma contrapartida de promover o seu povoamento e a sua exploração de forma efetiva. E, portanto, tudo vai começar, digamos que o núcleo de povoamento mais antigo dessa ilha será Pedra de Lume, portanto, devido às suas condições naturais, portanto, as salinas, mas ele vai dar um grande contributo também para a estruturação da primeira urbe, que é, portanto, Santa Maria, também sempre voltado à exploração das salinas, portanto, numa altura em que o sal, portanto, era um produto de elevado valor e era um dos produtos mais procurados, portanto, em Cabo Verde, vindos particularmente da Ilha do Mai, mas também da Ilha do Sal. É um homem que durante muito tempo não foi assim muito falado entre nós, mas nos últimos anos tem havido muitas publicações acerca deste homem, portanto, no sentido de, digamos, promovê-lo enquanto património humano de Cabo Verde e particularmente da Ilha do Sal. Portanto, é nesta perspectiva que eu vou tentar conduzir uma conversa à volta dele, mas também à volta de outros pormenores interessantes que poderão ser utilizados na perspectiva de promover esta ilha do ponto de vista do turismo cultural e do turismo histórico.
Muito bem, já vamos continuar a falar de Manuel António Martins. Lourenço Gomes vai estar no SAL também nesta jornada para apresentar a sua mais recente obra literária, Monumentos, História e Interpretação. O livro será apresentado pelo escritor Eval Rocha, que recentemente recebeu o Prémio Nacional Arnaldo França 2024. Lourenço, este livro já havia sido apresentado aqui na Praia, debruça-se sobretudo sobre alguns bens patrimoniais aqui na cidade capital do país. Portanto, é uma segunda apresentação desta obra. Bom dia, Carlos. Muito obrigado pela presença aqui neste programa. Este livro já foi apresentado aqui na Praia em abril de 2021, por acaso em plena pandemia, numa altura em que as pessoas que estiveram na sala tiveram que usar máscara, mas mesmo assim em contexto tivemos difícil, um bom público, de a sala é praticamente cheia. Mas seguiu-se uma série de apresentações na Universidade de Cabo Verde, em Santa Cruz, na Ribeira Grande de Santiago, em São Nicolau, mas também no exterior, em vários lugares no exterior, mais recentemente em Roma. E a apresentação deste livro na Ilha do Sal seguiu da conversa mantida com a vereadora da Cultura na Câmara Municipal do Sal, que, estando presente na sua apresentação em Roma recentemente, abordou uma possibilidade de também o mesmo ser apresentado na Ilha do Sal. Então, acordei, sim, dei o meu acordo e sugeri que integrássemos a apresentação do livro num evento mais abrangente e que pudesse também chamar a atenção para a história da Ilha do Sal, não é? E por isso sugeri que mantivéssemos uma conversa aberta sobre Manuel António Martins na história da ilha. E foi bem aceita a proposta e o evento foi integrado nas atividades da Semana da República, que decorre de 13 a 20 de janeiro, todos os anos aqui em Cabo Verde. Nós entendemos que é pertinente nessa semana tratar-se da história de Cabo Verde, não só restringirmos à história recente que tem a ver com todos os ideais de liberdade e democracia, mas também tudo o resto que tem contribuído para a construção da nossa história e da nossa identidade. Então, creio que nesta perspectiva o debate que se vai estabelecer enquadra-se perfeitamente neste contexto. E o Lourenço Gomes revê-se, digamos, nesse reparo, nessa crítica em como os historiadores têm incidido mais a sua atenção nos séculos, enfim, século XV até século XVIII. Ainda não há muitos trabalhos de investigação a partir do século XIX, ou isso não... enfim, não faz sentido. Há todo um trabalho feito até o século XVIII na história de Cabo Verde, porque se criou, portanto, institucionalmente, se criou uma equipa e na verdade, devia ter continuidade essa equipa ou uma outra equipa. Esse tipo de pesquisa requer projetos ambiciosos, como foi o projeto de História Geral de Cabo Verde, que devia ter continuidade na investigação da história de Cabo Verde no tempo depois do século XVIII. Bom, na verdade, há bastantes trabalhos sobre a história de Cabo Verde depois do século XVIII, só que estão dispersos e não há uma linha com um sentido de enquadramento dos diversos temas nos vários períodos e, digamos, um quadro cronológico consistente, uma linha temática também bem montada e com investigadores especializados em cada área. Isto não tem havido e é necessário, de facto, dar-se a continuidade. Temos no grupo com quem nós falamos, tem havido até alguma tentativa de
de se constituir uma equipa. Já houve um processo que começou a andar, depois parou no tempo, mas na verdade faz falta a continuidade de um trabalho da natureza como foi aquele desenvolvido pelo grupo que esteve organizado pelo IPC, pelo Ministério da Cultura, então Ministério da Cultura, nos finais dos anos 80 e início dos anos 90, e que deu um grande contributo. Quer dizer, se muita gente hoje pega da história de Cabo Verde, é graças muito ao trabalho desse grupo, que foi, por sua vez, beber em fontes que nós todos temos estado a beber, mas que precisa. Mas nós continuamos a ter, digamos, trabalhos a incidirem nesses séculos, que parece-me que já foram estudados. O que eu estou a perguntar é se, enfim, se não é a altura de começarmos a avançar mais nos séculos. Sim, porque avançando nos séculos é que vamos encontrar as outras ilhas, porque a história geral de Cabo Verde até o século XVIII debruça-se sobretudo sobre toda a dinâmica histórica de Santiago e Fogo, mas porque as ilhas são povoadas as outras ilhas, além de Santiago e Fogo, são povoadas numa segunda fase do povoamento que decorre a partir do século XVI e tem consolidação já em finais do século XVII em diante, não é? Estou a falar da vaga de ilhas povoadas na segunda fase, sobretudo São Nicolau e Santo Antão, timidamente ainda Boa Vista e Maio, mas de forma consolidada estas ilhas só vão ter um povoamento fixo, claro, a partir do século XVIII e XIX. A Ilha do Sal particularmente é finais do século meados do século XIX, não é? A Ilha do Sal. Deixa-me reintroduzir José a Évora nesta conversa, na necessidade de começarmos também a olhar. É verdade que já há alguns trabalhos de investigação dispersos, mas olhar com mais consistência para os séculos, eu diria, mais recentes da história de Cabo Verde. É verdade. Como o professor Lourenço disse, até o século XVIII está feito, portanto, particularmente o contributo da História Geral de Cabo Verde. Nesse momento, quando nós vemos para o panorama historiográfico cabo-verdiano, nós notamos que há trabalhos de grande fôlego sobre o século XIX, de investigadores particulares, mas o que é que, na minha opinião, neste momento falta é um grande investimento relativamente à história do Cabo Verde no século XX, portanto, a história mais recente de Cabo Verde. Eu creio que isto é um investimento que as instituições que têm responsabilidade sobre essas matérias e também os investigadores, em particular individuais, deviam abraçar, numa altura em que Cabo Verde vai completar 50 anos de nação independente. Eu creio que já é a altura de pensarmos em uma obra de grande fôlego sobre Cabo Verde no seu período mais recente. Eu devo dizer que o Arquivo Histórico Nacional está... Acha que os historiadores têm mais dificuldades em olhar para um tempo que, digamos, ainda decorre, um tempo histórico, é mais presente? Pode ser que muitos protagonistas estão vivos. Pode ser que seja isso, portanto, os interesses... Não, mas isso é mais trabalho de sociólogos e antropólogos. Os historiadores sempre querem mergulhar no tempo, distanciar-se, até para se poder ter uma opinião o mais objetiva possível. Então, a tendência, de facto, é para os historiadores mergulharem-se no tempo. Agora, isso não impede que possamos também debruçar sobre os factos recentes, passados sim, mas recentes, no caso da história de Cabo Verde, que, como disse bem o Évora, precisa ser estudado. De 75 a, portanto, pelo menos num período cronológico de 75 até o início de 2000, portanto, eu creio que ainda é um período que o historiador pode debruçar e este é um grande desafio que eu acho que fica
do lado de nós, os historiadores, de tentarmos também, às vezes, desligar das nossas áreas, dos nossos períodos cronológicos que ficamos muito agarrados e tentar dar esse contributo para, de uma forma muito objetiva, olhar pelas fontes, nas fontes que existem sobre o século XX e pensar e trazer para o país, nessa altura em que comemora 50 anos enquanto nação independente, um olhar dos historiadores relativamente ao período mais recente da história de Cabo Verde. E acham que os cabo-verdianos estão os mais sensibilizados para essas questões do património, da cultura, da história? Ou isto é devagar? Sim. Não, há sensibilidade para discutir essas questões, até porque a comunidade sempre reage quando vê alguma tentativa de pôr em causa a continuidade de determinados bens patrimoniais. Às vezes de forma organizada, às vezes não. Mas eu queria voltar, já falo disso, só voltar à questão da história mais recente de Cabo Verde. É que há um manancial de documentação sobre a história recente de Cabo Verde, sobretudo baseada em jornais que foram sendo publicados e narrando todos os factos, e a partir daí pode-se buscar alguma objetividade na análise desses factos, porque muitas vezes as análises são feitas com muita carga político-partidária por trás e isso põe em causa, digamos, a objetividade das abordagens. Bom, de facto, ao falarmos das questões atuais do património e da cultura, sobretudo da cultura cabo-verdiana no seu todo, a gente sabe e sente-se na nossa sociedade que, apesar do que vai entrando, do que é estranho, das influências que vêm de outras culturas, porque Cabo Verde é um país aberto ao mundo, quer dizer, não tem como impedir, e as tecnologias de hoje ajudam também a entrada de outras culturas que acabam por influenciar a nossa própria cultura. Mas há gente ciente disto, a sociedade está ciente, falta apenas estarmos sempre a falar dessas questões em determinados fóruns, em determinados momentos, ao nível da formação, ao nível da conscientização dos nossos adolescentes e jovens ainda na sua fase estudantil. Sabemos que há currículos para que isso seja trabalhado. É necessário insistir-se mais, não é? Sensibilizar mais os professores e continuar a sensibilizar outros setores da sociedade para que possamos fugir à tentação de uma eventual amordaça da nossa cultura, não é? Isso seria perigoso, mas de facto é preciso estar-se atento a essas eventualidades. Voltamos a Manuel António Martins, que tem uma dimensão, digamos, histórica que abrange todo o arquipélago. Aliás, a segunda nota que recebemos foi Governador-Geral de Cabo Verde, de 1833 a 1835, portanto é a única personalidade que ostentou o estatuto de prefeito das Ilhas. Essa figura hoje já é conhecido, continua ainda, digamos, a precisar de um olhar mais atento por parte dos cabo-verdianos e dos estudiosos? Eu creio que, relativamente aos estudiosos, particularmente aos historiadores e as ciências sociais e humanas, nessa comunidade, digamos, científica, está supejamente conhecida, mas por o grande público falta um trabalho de divulgar mais quem foi o António Martins, portanto, que papel terá desempenhado na história de Cabo Verde. Figura, é verdade, bastante controversa em alguns momentos, portanto, num período em que Cabo Verde, portanto, vivia essa situação de muitas intrigas, interesses políticos. Estou a pensar no período do liberalismo, etc. Mas, de qualquer forma, é uma figura incontornável que foi governador-geral de Cabo Verde e da Guiné, portanto, da Guiné portuguesa, portanto, até 1879, a altura em que a Guiné estava enquadrada administrativamente do governo-geral de Cabo Verde, e realmente o único governador que ostentou o título de prefeito entre 33 e 35, e a volta dele também, tanto
todas as insurreições, as revoltas que nós conhecemos, a revolta tão falada, a revolta de Monte Agarro, de escravos em 1835, que direta ou indiretamente está ligado ao seu nome, e a revolta do batalhão açoriano. Portanto, eu falo disso porque neste momento, desde 2019, portanto, há um projeto de pesquisa internacional coordenado pela Universidade de Évora, que estuda as revoltas e as rebeliões nos impérios ibéricos entre 1500 e 1850, que tenta fazer o mapeamento de todas essas manifestações populares, essas insurreições por parte de categorias sociais consideradas mais discriminadas, segregadas e de baixo. E no caso de Cabo Verde, portanto, como parte integrante desse império, essas revoltas e a figura de Manuel Martins são muito faladas, estão divulgadas nos sites, portanto, do projeto, portanto, que é uma forma, digamos, de divulgar também Cabo Verde, portanto, na sua dimensão histórica. E relativamente à Ilha do Sal também, nós temos a revolta de 1847 de escravos e trabalhadores da Casa Martins, que também está referenciado no mapa das revoltas do Império Ibérico entre 1500 e 1850, e portanto são sempre caminhos que os investigadores vão encontrando no sentido de divulgar não apenas essa figura importante na história de Cabo Verde, mas também outros aspectos relacionados com a história e o património, digamos, imaterial destas ilhas. Está muito ligado à questão das salinas da Pedra de Lume. Ainda há dias nós ouvíamos o vice-presidente da UCID a reclamar, digamos, a restituição desse património para a autarquia, para a ilha, portanto, pondo em causa, aliás, questionando essa exploração das salinas por empresas, por, segundo ele, interesses estrangeiros. Não sei se tem acompanhado essa polémica em torno das salinas de Pedra de Lume. É um património que poderia estar, digamos, a ser gerido e a render, digamos, alguns recursos para a autarquia. Bom, sobre esse não tenho estado muito por dentro, mas de qualquer forma eu creio que uma iniciativa da Câmara Municipal do Sal em reunir investigadores e sociedade civil à volta do património cultural, nomeadamente as salinas de Pedra de Lume, é um caminho, portanto, é um ponto de partida, provavelmente, para um debate que vamos começar hoje, e depois veremos que recomendações sairão dessas jornadas, no sentido de também pensar nesta dimensão que o Carlos colocou. Muito bem. Lourenço, a minha pergunta é precisamente nesse sentido, provavelmente mais abrangente. Até que ponto é que nós temos tido essa capacidade de incluir o património, a história, o próprio conhecimento dentro, digamos, dessa oferta turística, se conseguimos dar um passo que não seja apenas sol e praia, incluindo toda esta riqueza patrimonial e histórica que Cabo Verde encerra? Bom, isto sem dúvida que é preciso, tem-se feito alguma coisa, mas é preciso fazer mais, sobretudo para se poder complementar a oferta turística de Cabo Verde com aquilo que nós temos em termos de riqueza cultural. E aquilo que tem sido o meu trabalho com a publicação, com as minhas pesquisas e publicação dos meus livros nesta temática, é um contributo. É um contributo que considero válido, na medida em que apercebi-me com a publicação do primeiro livro. Portanto, se alguém quiser fazer um roteiro, há um grupo de turistas aqui na cidade da Praia, já tem aqui um manancial já. Por causa, sobretudo, das minhas duas publicações sobre o Centro Histórico da Praia. A primeira, Urbe, Memória e Crítica da Arte, que está neste momento esgotado, e é este segundo livro que segue na sequência do primeiro e que também completa os estudos sobre todo o património e todos os monumentos do Centro Histórico da Praia. Por acaso já foi feito um livro também com essas mesmas características sobre a Ribeira Brava, São Nicolau. Esta forma de contribuir é interessante porque apercebi-me que após a publicação do primeiro livro
começaram a surgir guias a trabalhar com turistas no Centro Histórico da Praia, que é uma coisa que nós visualizamos frequentemente hoje. Se vai, por exemplo, num sábado ao Centro Histórico da Praia, vai ver vários grupos de turistas acompanhados pelos guias, e sou frequentemente abordado por guias que me dão um certo feedback relativamente àquilo que tem sido o impacto dessas obras, dizendo que, de facto, tem servido imensamente para o trabalho que vem fazendo. Portanto, é um bom caminho, não é? Porque não se pode fazer turismo cultural sem que se estude previamente a nossa riqueza cultural, não? Os nossos recursos culturais que existem por todas as ilhas. Todas as ilhas têm os seus recursos culturais que têm valor para o turismo. Portanto, tem que se fazer esse levantamento, não é? Sim, isso é preciso ser feito previamente para que os guias possam ter suporte, não é? Você falava há bocado sobre a questão do património, sobre a questão das salinas de Pedra de Lume, neste momento, com um fim empresarial na sua exploração de cunho turístico ou cultural. Isso chamou-me a atenção porque, e de uma forma geral, analisando essas questões do património e da atração por parte de interesses privados, é uma questão que é também estudada e nós vemos na literatura sobre essa matéria, mostrando que, de facto, nem sempre as autoridades, sobretudo as câmaras municipais, têm meios suficientes para combater toda essa tentativa de se apropriar dos bens patrimoniais com valor em vários lugares. Não é só Salinas de Pedra de Lume, na Ilha do Sal. Nós temos variadas situações em Cabo Verde e que, portanto, chega um operador económico numa Câmara, apresenta um projeto ambicioso. Nós temos o caso do Diego aqui na praia. Apresenta-se um projeto ambicioso, as câmaras ficam entusiasmadas com a ideia de aproveitar esse negócio, embarcam e vêm dar-se conta depois de que ter-se-ia seguido um outro caminho. Por acaso eu conheço muito mal o caso das Salinas de Pedra de Lume, mas eu estou consciente que vai haver um debate Muito bem. E o debate acontece no dia 18 na Ilha do Sal, para ser mais preciso, vai ser no Salão Nobre da Câmara Municipal. Para uma resposta rápida, ontem o Presidente da República, o ex-presidente, o antigo Presidente Pedro Pires, desafiava as autoridades cabo-verdianas a avançarem para um turismo, digamos, histórico, com base no legado, nos escritos que Amílcar Cabral terá deixado. Isto é viável? Tendo em conta os escritos da Amílcar Cabral, é possível fazer um turismo com base nisso? Não, é viável porque, não só pelos escritos da Amílcar Cabral, mas tudo o que tem a ver com a história em torno da vida e obra da Amílcar Cabral. Porque os turistas, com certeza, quando vêm a Cabo Verde, perguntam como é que se chegou à condição de país. Não é? Há que explicar esse percurso que levou à independência de Cabo Verde e o papel da Amílcar Cabral. E por aí chega-se aos escritos da Amílcar Cabral. José Évora. Fazendo uma ponte com aquilo que nós falamos há bocado relativamente à história recente de Cabo Verde, eu creio que sim, que começar a fazer um levantamento dos escritos de Amílcar Cabral, uma análise dos escritos de Amílcar Cabral focados no Cabo Verde contemporâneo, no Cabo Verde recente, já é um contributo, digamos, uma pedra basilar para a construção o ponto de partida para essa história que falamos, de que há necessidade de começar a pensar em Cabo Verde, e por isso, sim, eu estou de acordo que faz sentido. Muito bem, eu queria, infelizmente nós esgotamos o nosso tempo. Lourenço Gomes e José Évora estão a caminho da Ilha do Sal, vão participar então nesta jornada de História e Cultura. Vai ser no dia 18, portanto, quinta-feira, às 17 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Não duvido que será uma sessão muito concorrida. Obrigado aos dois por terem estado aqui connosco no Café